Uma menina de 10, 11 anos estava se prostituindo no Parque Santo Antônio. Quanto é que você ganha? R$10 por trans. Ah, tá. Quanto fica com você? R$5. Ela virou pra mim e falou assim, por que, tia Dag, você nunca pensou em ser puta, não? Falei, olha, se eu pensasse em ser puta, eu ia ser puta em Brasília, mas não aqui. Como assim puta em Brasília? R$3.000 por transa. Em 2 anos você tem um senhor apartamento, você escolhe e se resolver, casa com conde italiano, resolver da vida, se é isso que você quer. Tá? Agora, no Parque Santo Antônio eu dou 4 anos você está morta. Por doenças, por apanhar, por ter filhos, tá? Mas cada um escolhe o que quer, ponto. E eu olhei para cima, falei, ó, patrão, você me perdoa, tem que ser muito rápido, muito esperto. Eu não posso ter um discurso moral. Dali 3 dias ela me procurou. Tia Dag, eu quero ser puta em Brasília. Falei, opa, para de dar. Primeira coisa, vamos estudar. E hoje ela é dentista. Essa ponte do Rio Pinheiros virou um muro de Berlim, gente. Para mim é isso. Agora, o meu jovem não pode atravessar, porque está agora cada vez mais rotulado como bandido. Os que estão lá também não querem vir para cá, porque também tem muito a somar, muito, a ensinar também e a aprender também. É mais louco que o muro, né? O muro de Berlim dividia a Alemanha Oriental da Ocidental, né? E o Rio Pinheiros divide o pobre do rico. Por que a Zona Sul de São Paulo é a pior zona? Nós tivemos um processo histórico de ocupação na cidade de São Paulo, meados das décadas de 80, e que foi muito prejudicial ao desenvolvimento. Por quê? Porque as pessoas invadiram áreas de manancial de forma totalmente desordenada, o poder público não podia chegar lá para prestar os seus serviços, os seus produtos, enfim, a oferta de serviços públicos, então você não podia construir uma creche, não podia construir uma escola. Todo o sistema de transporte público naquela região foi muito prejudicado. A gente brinca dizendo que é a região da cidade onde o ônibus não faz a curva. E por que não faz a curva? Porque são ruas estreitas, ruas apertadas, a ocupação totalmente desordenada, né? E a região sul concentra tudo isso porque o poder público demorou muito tempo para se convencer que, ainda que fosse a área de manancial já invadida, ele tinha que ter presença, sob pena de nós termos lá uma anarquia e um caos completo. Pai, a mãe, a célula familiar existia na favela. Quando é que você tem autoridade? Quando você tem ou um saber ou poder, tá? E esse saber do pai era importante. Formiga vai mudar de lugar, vai chover, posso plantar aqui, posso fazer uma caçamba aqui, posso fazer uma casa aqui. Esse pai era respeitado pelo saber. Quando entra a televisão, Médici ou Moody's, Milagre Econômico do Brasil, todo mundo começa a ver Danoninho, canetinha, e eles querem, óbvio. E eles começam a roubar dentro da própria comunidade deles. O que acontece com esse menino? A gente começa a ver o nome no poste dos que iam morrer em 7 dias. Isso quer dizer 11, 12, 13 anos. E eu comecei a levar a criança para casa. Eu tenho essa promessa comigo mesmo de quê? De desanimar jamais. Ou de quê? De sempre achar uma luz, né?
porque eu achei uma luz. Em determinado momento apareceu uma luz. Eu não posso negar, então eu falo, ah, não dá mais, acabou. Não, tem que dar, meu. As pessoas novas estão chegando, meu. A juventude está vindo, a renovação tem que acontecer. E elas vão ter que continuar isso. Como é que não dá, não vai dar? Tem que dar, meu. Não tem pro preto, pro favelado, pro pobre. Não tem esse negócio de não dar. Não dá, não existe não dá, meu. Tem que dar, mano. Tá ligado? Ou então não sobrevive, meu. Sobrevive. Você tem filho pra criar, como é que não dá? Você vai dar um jeito, você vai se virar, mano. Um amigo tem 5 filhos, desempregado, não tem onde morar, tem que morar dentro do córrego. Tá vindo essa água aí, passava até aqui. Aí como eu vou fazer, cavar essa broca, você não pode cavar com a água correndo daquele jeito. Eu tenho que desviar a água, pegando a direção que tá lá naquela casa, certo? Tirar, desviar a água, depois deixa secar um pouquinho e cava a broca. Você cava a broca, dá maior trabalho, porque aí embaixo você vai achar até defunto aí pra baixo aí. É cachorro morto, rato. O pessoal vê a gente construindo, dá descarga em cima da gente e mete broca. É pobre dentro do coco, olha, de chinela, pé rachado. É, tem que ser assim, né não, Júlio? Não é verdade? As pessoas saem do Grajaú, que é um dos territórios mais pobres, mais miseráveis da cidade de São Paulo, e em 20 minutos estão na Berrini, estão na Faria Lima. O contraste social de consumo, de equipamentos, né, de roupa, de tudo que você pode imaginar, é algo que não tem outra forma de dizer senão provocante de uma violência insuportável. Quem quebrou a regra primeiro? Foi a favela ou foi o governo? Eu tenho orgulho do Brasil, eu acho o Brasil maravilhoso, mas o que acontece? Roubam tanto, tiram tanto, agora vem falar que é aqui que tá ladrão? Lasca tapo. Quem que é mais criminoso? Quem tem doutorado, PhD, tem todos os confortos da vida e rouba. É motivo de filosofar, você parar para analisar o Brasil, como é que o Brasil foi inventado, nasceu como, inventou como. Inventou como, mano. O que o Brasil é? O que eu sou? Os caras invadiu a África, sequestrou, matou um monte no meio do caminho, jogou no mar, invadiu, pegou as mulheres dos índios, levou embora, trocou por espelhinho, trocou por pequenos objetos. Agora, ninguém tá pedindo nada não, é direito nosso. Tá no estatuto, mano. Você tem que ter uma casa boa, você tem que poder criar seus filhos com dignidade, você tem que poder dar um direito, tá ligado? Um futuro pra sua mãe, pro seu pai, é o mínimo. Porque eles dão um futuro até pra 20ª geração deles. E nós não podemos dar um futuro pra nossa próxima geração. Você tá pequenininho, você já ganha um berço de presente do seu patrão, porque o filho dele já cresceu. Tá ligado? Aí sua mãe traz um brinquedo velho que deixou o filho do patrão quebrou. Você já pega amor pelo patrão, entendeu? Você pode andar de carro blindado, mas alguma hora você tem que descer desse carro. Por que uma roupa pode custar 15 mil reais e a minha mãe tem que ganhar 350 reais? Nós mesmos que moramos na região, achamos muitas vezes o anormal normal. E perdemos o espírito de indignação diante das coisas erradas. O morador tá fudido, mano. A gente que é morador, tá fudido. Estamos entre o crime que oprime e entre o sistema que oprime. Eu acho que o Estado é falho, óbvio que eu acho. Né? Qualquer pensante acha que o Estado é falho. Não acho que o Estado, por ter a obrigação, tire a minha. Quando eu vejo uma criança na rua, eu falo, por que essa criança não é meu filho e por que não é meu filho que está ali? É uma questão de decência também, porque não dá mais você permitir uma situação dessa. Se você vê essa situação, se dá conta realmente dela e não faz nada, você virou cúmplice. Em maio de 2006, a facção criminosa conhecida como PCC espalhou pânico pelas ruas de São Paulo. A polícia foi violentamente atacada pelos criminosos. Comerciantes fecharam as portas. Escolas suspenderam as aulas e as ruas ficaram desertas. O medo parou a cidade que nunca para. A sociedade começou a perceber que ou colabora para a diminuição da desigualdade entre ricos e pobres,
ou uma guerra civil vai acabar definitivamente com o que sobrou de paz na maior cidade da América Latina. Quem vai mudar isso não é governo, não é nada, é a sociedade. Então o cara, à medida que o emprego do cara é valorizado, ele estuda, ele se forma, ele vai trampar, ele vai receber, ele não vai precisar pedir esmola, ele não vai precisar roubar, meu. E a escola no Brasil é para poucos, sortudo. Meu marido e eu, tá, o Saulo, a gente foi procurar uma casa maior, porque a gente já estava com algumas crianças em casa. Minha casa ficou pequena. Então a gente veio para cá, para essa rua, que era de terra. Isso era 86 mais ou menos. E era uma casinha, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, que dava pra gente reformar e que dava para morar. Então eu peguei o primeiro Zezinho, que bateu na minha porta, isso quando ele tinha 9 anos, que é o Zinho. Trouxe o Zinho para cá. Vamos começar um trabalho de educação. Eu vou começar a casa do Zezinho. E aí começa. 5 mulheres, cada dia uma faltava no serviço. E começamos nessa casa com 100 metros quadrados, com 12 crianças. E aí a gente começa a casa do Zezinho. Do respeito e do olhar para essa periferia. Eu sou educadora e eu costumo dizer que eu sou formada no Morro da Lua, no Morro do Oeste, na favela do Fedor, no Buraco Quente. Paulo Freire, ele foi meu grande mestre. É a pedagogia do oprimido, é a pedagogia da autonomia, é a pedagogia do fazer. Casa do Zezinho, Carlos Drummond de Andrade e agora José. A festa acabou, o povo sumiu, a noite esfriou. O Zé Mané que o brasileiro tem de chamar que quem não tem uma roupinha, quem não tem uma grana a mais, é o Zé Ninguém, né? E eu falei, não, nós vamos fazer um Zé e vai ser agora José, uma exclamação, entendeu? E não uma pergunta. E aí o nome Casa do Zezinho vem da poesia de Carlos Drummond de Andrade, né? E eu vou te contar uma história que deu um pulo enorme na casa do Zezinho. Uma criança quebrou um dedo aqui. Tá? Nessa época eu tinha 60 crianças. Eu levei para engessar. A gente passou no McDonald's e veio com lanche feliz. Pô, no dia seguinte eu tinha 3 crianças com o dedo quebrado. Juntei os 60, nunca esqueço disso. Falei, gente, vocês estão quebrando o dedo para ir no McDonald's? Pusemos as crianças nos carros e fomos no McDonald's. Quando eu chego no McDonald's, tá lá João Batista Cardoso, o diretor do Moinho Santo André. Ele estava com os filhos dele lá. E aí ele falou assim, posso ajudar a levar de volta? Eu falei, mas claro, tá, filho, vamos embora, é isso que eu quero, né? Ele veio, e aí tinha essa casinha, né, com 60 crianças, que já estava assim, a turma fala, né, puxadinho, né? E ele perguntou para mim, Tia Dag, qual é teu sonho? É ficar nas 80 crianças ou... Eu falei, é 1000 crianças. Ele saiu, juntou mais uma gama de empresários, tá? Comprou os terrenos e edificou. E até hoje ele é meu vice-presidente da Casa Zezinho. Encontramos a Tia Dag, apoiamos a Tia Dag e hoje ela tem 1.200 crianças que acordam de manhã e vão para a Casa do Zezinho e tem as suas atividades, seus cursos de profissionalização que não estão na rua. Então eu acho que a sociedade tem a obrigação de fazer, eu como empresário me sinto obrigado de devolver alguma coisa para a sociedade, eu acho que todos os empresários poderiam devolver dessa forma. Eu acho que a Dag é uma pessoa especial, porque para construir aquilo não é fácil. O que ela fez para as crianças carentes é importante. Tirou muitas crianças da rua. A primeira vez que entrei na Casa Zezinho, eu odiava ir para Casa Zezinho. Odiava. Não suportava ir. Só queria saber de ficar na rua. Aí depois foi indo, aí agora não consigo viver sem um dia sem na Casa Zezinho. Senão eu fico doida. Eu penso assim, ó. Já que eu não tenho mãe nem pai, pra ficar ali botando marra, dando conselho, aí
eu falei assim, vou ter que ser alguém na vida. E dar o gosto pra minha tia. Eu queria dar muito gosto pra minha mãe, mas não deu tempo, né? Aí eu penso assim, que eu quero ser alguém na vida. A Marta, a Edna, a Tereza, que eu... Ela tem um pouco do cheiro da minha mãe, assim, que eu, sei lá, eu gosto de chamar ela de mãe. É cheio de cigarro, com suor, perfume, um tipo assim, misturado. Mas dava aquele cheirinho de mãe. Eu me sinto que vai ser mais um dia alegre da minha vida. Beija a mãe! Eu espero o beijinho dela, né? Que bom te ter. Deixa eu ver se tem alguém aqui na sala. Uma ficha de matrícula aqui é uma anamnese. Eu sei até se ele tem alergia, quando falou, quando respirou, quando andou, para que a gente possa avaliar em que espaço vai ser melhor para essa criança. Eu recebo uma carta de uma diretora, olha, por favor, diretora da Casa Zezinho, encaminha para a PAI que essa criança é retardada mental. Só que a criança entregou essa carta para mim assim. Eu falei, peraí, vamos no oculista. Eu faço mosaico, padaria, informática, sala de aula normal, piscina de vez em quando. Levei a criança no oculista, fizemos 8 graus de miopia. Que era muito difícil para me aprender, caso que daí de frente eu não conseguia enxergar. Hoje, quando eu tiro o óculos, dá para me ver bem, caso que meu grau abaixou, que antes era 8 alguma coisa. 8 miopia, meio. Peguei o laudo do médico, peguei a receita. Retardada mental é a senhora. Estou encaminhando um processo para a delegacia de ensino, a senhora vai sair daí como diretora, e saiu. Foi exonerada. Tenho 4 irmãs mais velhas, eu sou o caçula. Então a visão do meu pai é que eu era o único que tinha que trabalhar para colocar uma ajuda a mais dentro de casa. E eu era muito novo, então a única solução era o quê? Vender alguma coisa. Eu já vendi refrigerante em feira, já tomei conta de carro em estacionamento, me formei em educação física, estou trabalhando em uma academia bem legal, comecei minha pós agora, fisiologia do exercício. Estou meio que encaminhado, né? Uma pessoa que perde o sonho, quando um jovem chega para mim e fala, eu vou morrer, mas vou morrer de Nike, eu falo para ele, você ainda vão pegar lá no teu caixão, vão roubar teu Nike, você não vai morrer de Nike, tá? E eu, se eu quisesse morrer, eu ia ser a dona da Nike. Quando você abre esse leque e fala, dá, e ele sonha, ele esquece da Nike, ele vai ter a sua própria vestimenta, enfim. Não é porque é pobre que não consegue nada, não pode sonhar, não pode pensar lá na frente, mas ao contrário, porque a gente é pobre, a gente tem que ter uma outra visão e passar isso para um outro, ó, você vai conseguir, você tem condições. Um menino da classe média não está sendo preparado para ser forte, não, de jeito nenhum. Ele está planificado, ele está sendo preparado para ser ministro, ou sei lá, doutor ou qualquer coisa, só que ele não está sendo preparado para a sobrevivência. O mínimo do açúcar lá, sei lá, alguma coisa que ele não tiver, ele desmaia, aí precisa do psicólogo, do Lexotan, blá. Quando hoje um Zezinho chega com 7 anos de idade, ele passou pela perversa seleção natural. Ele passou sim, então se ele passou por essa perversa seleção natural, o cara forte está na minha frente. O fato de fazer você ter criatividade de sobreviver no dia a dia faz você mais forte. Faz você mais inteligente, mais ligeiro, mais rápido. Mas também te limita muito, te frustra também, certo? Quando você chega num grau de inteligência dentro da sua quebrada, que você entende os problemas. Aí você se revolta de não poder ajudar. Ou de ver que o causador do problema está longe de ser atingido. A cidade de São Paulo é a cidade que concentra a maior pobreza das Américas. Esse é um dado importante. Tem 3 milhões de pessoas pobres
1.400.000 pessoas miseráveis, abaixo da linha da pobreza, recebendo até 1/4 do salário mínimo per capita por pessoa da família. Essa concentração de pobreza, ela é nefasta e ela atinge principalmente as famílias, o núcleo familiar. Ela destrói o núcleo familiar, destruindo as relações sociais, as relações locais. Dessas regiões, especialmente da região sul, mas não é só a sul, podia ser a ponta da Zona Oeste ou Noroeste, ali Perus, Anhanguera, podia ser ali Cidade Tiradentes, São Mateus, Ermelino Matarazzo, São Miguel, ali naquela região do Pantanal. São áreas que você não tem nenhum equipamento de convivência. Você não tem uma quadra de esporte, você não tem um teatro, você não tem um centro de convivência. Ou seja, as pessoas não têm o que fazer. Quando você fala em gravidez das meninas, eu entendo isso. Tudo bem, você vive amontoado numa favela em que o quarto não tem porta, o banheiro não tem porta, onde não há privacidade, óbvio. Então você vai viver a promiscuidade, óbvio. Isso para mim eu não critico. E tem mais, a menina, quando ela arranja um namorado, apesar dela saber que pode evitar a gravidez, vira projeto de vida. Oba, vou ter a família, vou ter meu marido, que vou ter meu filho. Minha mãe era um dos casos que eu não podia vir para casa do Zezinho. Daí ela, eu tenho que crescer, logo, dá uns 18 anos eu engravidar, ter minha família, sair de casa para não dar trabalho para ela. Agora, como eu tô em casa, não tô mais trabalhando, eu gosto mais de arrumar as roupinhas do neném. Agora eu comecei a estudar, terminei minha escola, estou no 2º ano de faculdade. Depois que eu já tiver passado o tempo de ficar em casa, eu vou atrás de serviço. Estou mostrando para minha mãe e para quem está perto de mim que eu não vou ficar nisso, que eu vou crescer, que eu vou ajudar quem está perto de mim. Eu vou dar uma força para todo mundo da minha casa. Porque sua mãe não gostava, eu lembro disso. Várias vezes ela me buscou aqui com um pedaço de pau batendo, vai voltar pra casa, isso aqui não é lugar pra você. O pessoal só tá te iludindo, porque favela não tem, ninguém vai te trazer uma oportunidade. Favela você vai ficar nela, vai ter seus filhos e ninguém vai te ajudar. Tem uma irmã lá que ela só faz filho e vai jogando Isso é uma coisa complicada. Eu encontrei sua irmã quando eu fui lá embaixo, lá no Campo do Astro. Tá grávida? Santa? De novo? Mas graças a Deus estou com meu marido, né? Quantos anos tem, Rafael? Trabalhador agora, Então, né? A chefe. Ela disse pra mim que agora ela... agora eu tô grávida de novo? Reparei que você tá grávida. Não é só dessa vez, mas... Não, eu tenho marido, eu tenho isso. Quando essa menina acorda, ela já tá no mínimo com 4, 5 filhos jogados. E hoje... eu discordo que haja a figura da mãe na favela. Hoje, 50% é a avó materna, porque a mãe também está abandonando a cria. Tem um remédio, tem uma pílula também, né? Que também se tomar, também perde. Tem como você cair de propósito, né? Também, de barriga pro chão, também que perde, né? Tem como você dar um soco na barriga também, que eu já vi, né? Dar vários socos fortes, né? Como estivesse brigando, dando soco na cara também, que perde. Só. Eu acho que a solução principalmente está quando as pessoas acharem que é um problema delas também, não é um problema só da favela, só da periferia, é um problema de todo mundo tem que estar envolvido, porque todo mundo também sofre a consequência. Assim. A cidade de São Paulo, ela é a 3ª cidade do mundo em venda de veículos blindados. Um país que não está em guerra civil, diferente da Colômbia que tem as Farc, diferente do Líbano, diferente de Bagdá, no Iraque. A cidade de São Paulo é a 3ª cidade no mundo em venda de veículos blindados. Essa é a resposta para a crise, a brutal crise que nós temos na cidade, no estado, no Brasil, que é essa diferença de renda, de condição de vida que é insuportável. Essa é a palavra, é insuportável. E aí, mano? Blusa de frio nem pensar, né? Vai ficar doente, hein, meu? Nós trampa sem blusa de frio, porque nós vai com blusa de frio, os outros pensam que nós tá armado, aí fica parado lá atrás, lá. É mesmo? Tem que trampar pelado pros caras botar a fé. Trampar assim, ainda levantar a blusa, ainda é mesmo? Que não tá armado ainda. Ó que fita aí. Deus abençoe. Falou. Falou, hein? Falou, moleque.
pai dele morreu comendo telha. O pai do Júlio? É, se matou comendo telha, não aguentava mais. Foi comendo telha até se matar. Você não pode ouvir a história particular de cada um, É. senão você não aguenta. Eu tomei 2 facadas discutindo com a minha irmã. Aí meu padrasto bêbado, eu e minha irmã, a gente tava tomando uma cerveja, aí começamos a entrar em coisa de briguinha de irmão. E eu me alterei, ela se alterou, e a gente se bolou no quintal de casa. Se agarramos assim, aí do nada, meu padrasto, achando que eu tava batendo na minha irmã, ele pegou uma faca, já desceu lá do segundo andar de casa, que era um sobrado, ele desceu a escada, pulou o murinho, e eu não vi, nessa eu não vi, eu tava de costas. Eu senti só a segunda facada aqui, na altura da costela aqui atrás. Ele me deu aqui debaixo do braço e uma nas costas. A violência é gerada pela falta da linguagem, do falar, do conversar, do conhecer. Depois vem a consequência disso, entendeu? Porque a interpretação é totalmente errada do que ele escuta, não é? Então ele escuta e fala, tá bom, pum, acabou. O dia mais importante, às vezes, nunca é uma coisa de alegria. O que te marca mais são as dores, né, cara? E esse dia o que marca profundamente, por exemplo, o falecimento do pai da Dag, quando ele foi assassinado. Em que é ali que eu percebi que era um projeto sem volta. E aí, em vez dele, podia ter sido eu que morri. E a pergunta que eu me fiz na época, e que me faço hoje, o que valeu a pena? Conhecimento valeu a pena, prazer valeu a pena, como vale a pena num país de merda desse? Então, o que valia a pena até aquele momento era pegar e perceber o que um puta de um educador como ele significou para esse paizinho de bosta aqui. Meu pai, eu tinha 60 crianças aqui, começando a casa Zezinho, e mataram meu pai. O menino entrou, morava em Itapecerica, para assaltar e meu pai reagiu. Levou 3 tiros no peito, eu estava aqui. A violência é sustentada por quem tem dinheiro. É o disque droga, é fumar maconha. Qual é o problema? Vou dar um tapa aqui, vou dar um beck aqui, só uma maconhinha e tal. Só que a tua maconhinha, meu, tem um peso. Até chegar na tua mão, já morreu muita criança, já morreu muita mãe, muito pai de família. Eu queria fazer uma pergunta a você, que eu tenho uma cabeça há tempo, cara. Demorou. O que você acha que o MPVio fazer aquele trabalho lá que tá fazendo, meu? Vai balançar o sistema, mano. Pô, valeu, cara. Vai machucar o sistema de algum Deus, jeito. muita sorte pra você e Eu também, amém. Primeiro, o pessoal é politizado, você vê como é que é louco? Você vê, o mano é motoboy, certo, mano? Corrido, o mano é nordestino, você se ligou? E ele tá ligeiro na transformação, ele tá acompanhando o trabalho do Bill, certo? Então você vê que o passo que cada passo dado é uma responsabilidade monstruosa. As ruas estão assistindo, né? Esse jovem da periferia, ele não é paulistano, ele não é paulista, ele não é brasileiro. Ele é periferia. Por quê? Porque a cidade não recebe ele. Não recebe. A cidade não aprimora ele. A cidade não quer saber dele. Então, ele é o quê? A identidade dele está aqui. O hip hop é de uma pedagogia incrível. Por quê? Porque escreve, porque tem um método, porque tem uma filosofia. Isso é fundamental. E dá consciência. Faz com que os jovens comecem a pensar. Caramba, nós vamos continuar senzala, a gente vai continuar baixando a cabeça, a gente vai continuar sendo amiguinho do... o cara me deu uma cesta básica. Ninguém mais quer isso. Acabou. O riso da criança mais triste e carente, ouro e diamante, relógio corrente, tem minha coroa onde eu sempre quis pôr, de turbante, chofé, uma madame, nagô, sofrer pra mim, mas
o mundo jaz do maligno. Morreu como um homem de ter velório digno. Eu nunca tive bicicleta ou videogame. Agora eu quero um mundo igual Cidadão Kane. Da ponte pra cá, antes de tudo é uma escola. Minha meta é 10, 9, meio, rola meio ponto a vez. E morre um, meio certo, não existe tu. Ditado é comum, ser humano perfeito. Não tem mesmo não, procurada, viva ou morta, perfeição. Esse aqui é o meu humilde quarto, onde dorme eu e minha mãe dorme nesse pedaço de colchão. Essa é minha televisãozinha. É aqui que eu mentalizo um pouco. Aqui é onde eu escrevo meus textos também. Essa aqui é a minha mãe, a dona Hilda. Ele já escreveu uns livros, você sabe que ele escreveu, né? Sabe por que eu não li a história dele? Porque realmente eu não sei ler. Agora que eu estou na escola aprendendo. Eu acho que é mais história de amor. Meu livro chama-se Zona de Guerra e é um livro baseado em fatos reais, né? É um livro que narra a história do povo da periferia, o povo da favela. Principalmente a do Parque Santo Antônio, que foi onde eu nasci, me criei e tal. Já o crime estava me esperando de braço aberto dentro lá da ponte e eu falei, não, já fica aí que eu fico por aqui. A criança nasce, o primeiro grupo que ela vai ter contato é o familiar, caos. Que família. Depois o segundo grupo é a rua e os vizinhos. Que vizinho, que grupo. Terceiro é a escola. Hoje em dia, qualquer criança que estuda numa escola pública não tem nem a formação mínima de um currículo. Se as crianças terminam esse primeiro ciclo, que vai até a 4ª série, chegam na 5ª série e não sabem ler. Aí como é que elas podem aprender os conteúdos que são a segunda etapa e o segundo ciclo, que é de 5ª a 8ª série? Elas não aprendem. As escolas vocacionais foram um projeto que revolucionou o ensino público em São Paulo, criando um método de ensino barato e eficiente, e levando a democracia para dentro das salas de aula. Quando existiam essas escolas na década de 60, até o final da década de 60, eram escolas públicas que consumiam a mesma verba que uma escola pública comum. E que eram escolas que ofereciam toda uma educação complementar, né? Ofereciam, além do conteúdo básico, do currículo básico, tudo que hoje em dia só as pessoas que moram do lado de lá da ponte, só as classes A e B podem oferecer para os filhos. Não por acaso, as escolas vocacionais foram extintas em 69, durante o auge do período da ditadura militar. Tem 17 oficinas de arte, tem orquestra, tem esporte, tem moda e costura, estúdio de som, coral, inglês, espanhol, informática, inclusão digital para os adultos, papel artesanal, mosaico, tem moda e comportamento. E eles trazem às vezes até a própria roupa e transformam. Tem essa área de saúde toda, né? Acupuntura, fitoterapia, iridologia, tem dentista, tem a parte de advocacia, tem os polos contra a violência, reuniões com as mães. Então essa mãe já chega, tem um ambiente acolhedor. E nós propomos, vamos educar junto? Tem o microcrédito, se um Zezinho ou uma mãe quiser montar seu próprio negócio, a gente faz o crédito para essa mãe com carência, mas aí já ensina a gestão, como é que ela tem que aprender a lidar com o negócio. Isso é um crédito da casa do Zezinho com uma empresa. Quando uma criança leva um quadro, leva uma bandeja de mosaico, quando leva uma foto, essa criança começa a mudar a casa. E o que é interessante, né? Essa família começa a crescer junto. Nós trabalhamos com transversalidade. Como? Por exemplo, na padaria, ele vai aprender aritmética, português, química, ciência. Ele vai aprender a se comunicar melhor, como se colocar com as pessoas, que alimentos que fazem bem. Além de um olhar, de dizer, vamos juntar
os nossos cacos e montar um mosaico. Não, nós vamos fazer arte. Ele vai levar para a casa dele, a casa dele vai ficar bonita. A arte, a beleza, a ética, esse prédio, tudo é bonito por isso. Então a pedagogia do arco-íris é colorir cada idade dessa criança. Nós temos uma conta muito básica aqui. A cada criança na casa do Zezinho, para ficar o dia lá entretido, brincando, jogando, aprendendo inglês, aprendendo computador, enfim, fazendo qualquer atividade na casa do Zezinho, custa exatamente R$100 por mês. Esse é o custo de uma criança na casa do Zezinho. Criança, ela tem que viver todas as etapas que ela tem direito. Primeiro, brincar, sonhar, né? Aprender, potencializar habilidades, os saberes, ouvir, chorar, dormir. Isso já é um método da casa do Zezinho, que a gente chama de pedagogia do arco-íris, né? Que é o símbolo, é o arco-íris. Por quê? Porque as cores são todas as possibilidades de sonhos na nossa cabeça. Por isso, sala violeta, sala coração, sala oriente. E a sala coração, que é o vermelho, que ele saia daqui no formato do coração, com amor mesmo. É que a minha admiração pela pedagogia da Casa do Zezinho é porque é uma pedagogia essencialmente do fazer, do agir. Não é o aprender para guardar, mas é o aprender para usar, o aprender para crescer, enfim, o aprender para viver. É a síntese admirável daquilo que eu entendo como sendo a verdadeira e a significativa aprendizagem. Essa dívida que a Casa Zezinho, por exemplo, tem hoje, financeira, tá? Não é minha, não. Nem da Casa Zezinho. É da sociedade inteira, é do mundo, é do Brasil. Por quê? Estão fazendo um trabalho aqui. E a sociedade está fazendo o quê? Tem a obrigação de fazer, eu como empresário me sinto obrigado de devolver alguma coisa para a sociedade, eu acho que todos os empresários poderiam devolver dessa forma. Eu sei que tem muita gente fazendo, mas muito mais pode ser feito. Encontrem as suas tias DAGs, como eu tive a felicidade de encontrar, e ajudem elas, né? Estimulem elas, porque obviamente se nós tivermos no Brasil principalmente umas 1.500 tias DAGs, obviamente que nós teremos os problemas das crianças diminuídos bastante. Fácil, às vezes você não precisa de dinheiro, é só usar a sua influência, né, o seu poder. Todos nós temos muito poder, que a gente às vezes não sabe o poder que a gente tem, né? É um poder de divulgação, poder de pedir, de reunir amigos, de fazer um pequeno gesto, um pequeno leilão, alguma coisa. Não é só botar dinheiro, mas é apoiar, ir lá, visitar. Nós podemos, eu acho que nós temos obrigação de fazer alguma coisa, nós não podemos ficar parados, definitivamente não.